Leitura do dia 4 de junho. Provérbios acerca de vários assuntos. Capítulo 10. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome a alma do justo, mas o desejo dos ímpios rechaça. O que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco, paurador, será transtornado. Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. O que acena com os olhos dá dores, e o tolo de lábios será transtornado. A boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do sábio se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Os sábios escondem a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição. A fazenda do rico é a cidade da sua fortaleza. A destruição dos pobres é a sua pobreza. A obra do justo conduz à vida, as produções do ímpio ao pecado. O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que abandona a repreensão erra. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que difama é um insensato. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Prata escolhida é a língua do justo, o coração dos ímpios é de nenhum preço. Os lábios do justo apacentam muitos, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. A bênção do Senhor é que enriquece, e ele não acrescenta dores. Um divertimento é para o tolo praticar a iniquidade. Para o homem inteligente, o mesmo é o ser sábio. O temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo dos justos Deus o cumprirá. Como a tempestade, assim passa o ímpio, mas o justo tem perpétuo fundamento. Como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos ímpios perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína virá aos que praticam a iniquidade. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra. A boca do justo produz sabedoria em abundância, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios anda cheia de perversidade.
Provérbios capítulo 11. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Vindo a sabedoria, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. A sinceridade dos sinceros os encaminhará, mas a perversidade dos desleais os destruirá. Não aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o ímpio, pela sua impiedade, cairá. A justiça dos virtuosos os livrará, mas na sua perversidade serão apanhados os iníquos. Morrendo o homem ímpio, perece a sua expectação, e a esperança da iniquidade perde-se. O justo é libertado da angústia, e o ímpio fica em seu lugar. O hipócrita, com a boca, danifica o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. No bem dos justos exulta a cidade, e perecendo os ímpios, há júbilo. Pela bênção dos sinceros se exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios é derribada. O que despreza o seu próximo é falto de sabedoria, mas o homem de entendimento cala-se. O que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. De certo, sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que aborrece a fiança estará seguro. A mulher aprazível guarda a honra, como os violentos guardam as riquezas. O homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne. O ímpio recebe um salário enganoso, mas para o que semeia justiça haverá galardão certo. Como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal faz isso para a sua morte. Abominação para o Senhor são os perversos de coração, mas os que são perfeitos em seu caminho são o seu deleite. Ainda que o mal junte mão a mão, não ficará sem castigo, mas a semente dos justos escapará. Como joia de ouro em focinho de porca, assim é a mulher formosa que se aparta da razão. O desejo dos justos é somente o bem, mas a esperança dos ímpios é a ira. Alguns há que espalham, e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Ao que retém o trigo, o povo o amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do vendedor. O que busca cedo o bem, busca favor, mas ao que procura o mal, este lhe sobrevirá. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a rama. O que perturba a sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Provérbios capítulo 12.
O que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas ao homem de perversas imaginações ele condenará. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como apodrecimento nos seus ossos. Os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do ímpio, engano. As palavras dos ímpios são para armarem ciladas ao sangue, mas a boca dos retos os livrará. Transtornados serão os ímpios e não serão mais, mas a casa dos justos permanecerá. Transtornados serão os ímpios e não serão mais, mas a casa dos justos permanecerá. Segundo o seu entendimento será louvado cada qual, mas o perverso de coração estará em desprezo. Melhor é o que se estima em pouco e tem servos, do que o que se honra a si mesmo e tem falta de pão. O justo olha pela vida dos seus animais, mas as misericórdias dos ímpios são cruéis. O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos está falta de juízo. Deseja o ímpio a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. O laço do ímpio está na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, isso ele receberá. O caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. A ira do louco se conhece no mesmo dia, mas o avisado encobre a afronta. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. O lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Engano há no coração dos que maquinam mal, mas alegria têm os que aconselham a paz. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficam cheios de mal. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. O homem avisado encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estultícia. A mão dos diligentes dominará, mas os enganadores serão tributários. A solicitude do coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. O justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os faz errar. O preguiçoso não assará sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Amém. Você ouviu a leitura do dia 4 de junho. Espero você na próxima gravação, quando você estará ouvindo a leitura do dia 5 de junho. Continue ouvindo a leitura da Bíblia em ordem cronológica por Neuza Baldini.
Eu tenho dito em algumas gravações que eu tenho este plano da leitura da Bíblia em ordem cronológica no nosso site de estudos bíblicos, www.neusabaldini.com. Eu preparei esta tabela dividindo os 31.105 versículos da Bíblia para os 365 dias do ano. Então, se você desejar conhecer este plano, você visita o nosso site, está na página Outros Temas. Eu tenho dito que eu já havia gravado a leitura da Bíblia em ordem cronológica até o mês de março, porém, era uma leitura que eu tinha que dividir um dia, às vezes fazia em 3 gravações, porque o tempo era menor. Mas como agora eu tenho um tempo maior no YouTube, então eu gravo cada dia, a leitura de cada dia completa. Então, umas leituras demoram mais, tomam mais tempo, porque os versículos são maiores. Mas a média de versículos dividida, que eu dividi para cada dia, é mais ou menos todos o mesmo total. Mais ou menos, às vezes um pouquinho mais e outros um pouquinho menos. Mas foi um trabalho que demorei para fazer, mas graças a Deus consegui chegar ao fim. Então, eu, como já tinha gravado até o mês de março, mas nesta divisão para cada dia, agora com mais tempo, eu iniciei desde o dia 1º de janeiro novamente e já estamos no dia 4 de junho. Assim eu espero gravar toda a Bíblia até o dia 31 de dezembro, se Deus permitir. E com certeza Deus vai permitir, sim. Esse trabalho eu tenho feito pelas madrugadas, é um trabalho exaustivo. Eu não tenho um estúdio, tenho explicado isto, mas eu desejei fazer, às vezes com algumas dificuldades, algumas pendências, algumas interferências, mas eu estou conseguindo fazer este trabalho para a glória de Deus. Eu peço desculpas a você por algumas falhas, peço desculpas por não ser uma gravação perfeita, pois não é feita num estúdio. Contudo, eu tenho dito também, espero que estes pequenos errinhos não sejam motivos para você deixar de ouvir a leitura da Bíblia em ordem cronológica por Neuza Baldini. Eu quero abençoar a sua vida. Desejo a você que as bênçãos de Deus sejam constantes e abundantes em toda a sua existência, sobre você, sobre sua família, sobre seus projetos, enfim, que a mão do Deus Todo-Poderoso esteja estendida sobre você, hoje e sempre.